Salve, salve ouvintes do InfectoCast. Estou aqui o Lino hoje com um convidado especial, o Dr. Daniel Joelson, chefe da UTI de moléstias infecciosas e parasitárias aqui do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e médico assistente da terapia intensiva do Hospital Israelita Albert Einstein. Tudo bom, Lino? Prazer, muito obrigado aí pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos falar hoje, acho que um pouquinho de febre amarela. Espero que vocês gostem aí do episódio. Exatamente. Hoje a gente vai falar sobre febre amarela e o Dr. Daniel vai trazer a experiência que o pessoal aqui do HC teve durante a epidemia de alguns anos atrás, né? Uma mudança no tratamento que diminuiu bastante a mortalidade. E aí a gente vai passar pelas nuances do quadro clínico da doença e falar um pouquinho sobre o tratamento e o que foi que eles notaram de diferente, o que foi que eles agiram de diferente para aumentar a sobrevida desses pacientes que eram gravíssimos, correto? Correto. Só para contextualizar vocês um pouco, imagina a situação. Isso foi em 2018. Até 2018 eu já trabalhava aí há 8, quase 9 anos em UTI, na UTI de infecto, junto com a doutora Ró. A gente tinha visto ao todo 2 ou 3 casos aí de febre amarela, né? E nossa experiência é pequena, tudo que a gente sabia de febre amarela é o que estava escrito na literatura, e de repente a gente teve um surto enorme de febre amarela aqui no estado de São Paulo. E em pouco mais de um mês, numa UTIzinha pequena de 7 leitos, a gente atendeu 93 pacientes, né? Então foi uma demanda enorme e a gente foi aprendendo a cuidar desses pacientes à medida que a gente foi cuidando deles, eles foram morrendo. E isso que eu acho que é interessante relatar essa experiência que a gente teve. A gente viu várias coisas, várias nuances que na literatura não é bem descrito, que normalmente a gente está falando de quem? A gente está falando aqui dos 5% dos pacientes mais graves de febre amarela. 90% deles tem caso moderado para leve, que acabam não falecendo, a mortalidade é baixa, mas aqui a gente está falando daquela forma na pirâmide, aquela forma que eles falam forma maligna, né? Que o paciente acaba evoluindo para óbito. Então, aqui para o HC foi direcionado a todos os casos de hepatite grave. E o que é os critérios que eles utilizaram para direcionar os casos para a gente? Para aqueles pacientes que tinham uma hepatite importante, uma TJ-GP acima de 3.000, que já tinham algum coágulo alargado, com NR acima de 1,5, que eram plaquetopênicos, ou que já tinham alguma disfunção orgânica. Então todos esses pacientes, o CROSS acabou drenando aqui para o Hospital das Clínicas. E quando a gente pensa em febre amarela, o que a gente pensa? É aquela doença que tem 2 estágios, né? Então aquele estágio inicial, que a paciente aparece com febre, sintomas gerais, de dor de cabeça, mialgia, febre, mal-estar. Isso aí dura em torno de 3 a 6 dias, tem aquele período de remissão que o paciente fica bem, e depois ele entra na segunda fase, aí que é com cefaleia, dor abdominal, vômitos, e aí que aparece a icterícia do paciente, e é quando ele vinha para a gente. Então, nós atendemos ao todo, foram 94 casos. Imagina, isso foi em 2 meses, uma UTI de 7 leitos. Para a gente conseguir essa rotação de pacientes, quer dizer que ou eles tinham alta muito rápido, ou eles morriam muito rápido. E infelizmente eles estavam morrendo muito rápido. Eles chegavam bem, chegavam falando, depois ficavam confusos, eram entubados e morriam. Eles morriam em torno de 4 dias de internação. Era uma coisa desesperadora. Então, começar falando um pouquinho do começo. Os pacientes que a gente analisou eles agora retrospectivamente eram pacientes clássicos de febre amarela. 80, quase 90% deles tinham febre, muita náusea, muita dor abdominal. Isso chamou muita atenção, que era uma hepatite diferente de uma hepatite aguda, de uma leptospirose. Eram quadros intestinais muito intensos. Então aí que a gente começava a fazer essa suspeita da leptospirose, da febre amarela. Era época de chuva também, era época que tinha muita dengue, então a gente conseguia diferenciar entre as doenças, principalmente pelo sintoma gastrointestinal, que era muito importante. E um paciente com hepatite, vomitando, muita dor abdominal, batata, era febre amarela, tá? E o engraçado é que eles procuravam muitas vezes outros serviços, né? Eles não vinham direto para o HC. E nos outros serviços eles chegavam com essa história geral, né? De dor de cabeça, febre, mal-estar, mialgia, vômito. Eles eram tratados como jeca, como coletavam o NS1, o NS1 via falsamente positivo, então eles tratavam como dengue, até vir aqui pra gente. Quando chegava pra gente, é o que eu falei, é um paciente que não parecia que era um paciente de UTI. Era um paciente que estava em Glasgow 15, no máximo 14, assim, levemente confuso,
não estava flapeando, não estava ictérico, não estava instável, não estava precisando de droga vasativa, não estava sangrando, não tinha epistaxe, não tinha nada disso. A gente não via aquele sinal clássico de Fagot, né, que a gente fala, né, o paciente faz febre, bradicardia, porque ele já chegava na segunda fase, né, eles já não tinham febre. Mas curiosamente eles eram bradicárdicos, a frequência cardíaca deles era em torno de 45, 50, mesmo quando eles chocavam, precisavam de droga vasativa, a frequência cardíaca deles não subiam. Então, vamos dizer, a gente acabava brincando que era o sinal de Fagot relativo, né? Não era o clássico quando tem febre, mas relativamente uma frequência cardíaca mais baixa do que a gente esperava. E não vinham com disfunção renal, no máximo uma plaquetopenia leve ali de 70, 80 mil e uma leucopenia discreta. E os primeiros 5, 6 pacientes que chegavam pra gente, a gente deu risada na UTI. A gente falava, o que é isso, né? Tipo, não é paciente pra vir pra UTI, né? Vai dormir aqui e vai pra enfermaria. Só que dava 2 dias, o paciente ficava confuso, entubava e 2 dias depois morria. E isso aí se repetiu assim nos 10, 15 primeiros pacientes, foi desesperador, porque eles vinham falando, vinham contando, e eram tudo da mesma comunidade. Então o amigo dele tinha vindo na semana passada, tinha morrido, ele estava lá internando e a mulher dele estava internada em outro serviço esperando vaga para vir para o HC. Era uma situação muito dramática, era muito ruim. E posso separar agora um pouquinho por sistema, Lino? O que você acha? Sim, legal. Então, eles chegavam, como eu falei, né, chegavam muito confusos, e eles, na hora que começava a confusão, eles tinham crise convulsiva. E a gente foi pesquisar na literatura, não estava descrito crise convulsiva com febre amarela, a gente não conseguiu achar nada sobre isso. Mas os 5, 6 primeiros pacientes que a gente teve, eles tiveram crise convulsiva, a gente entubou por conta desse rebaixamento e eles todos morreram, alguns com morte cefálica, alguns sangrando, e a gente ficou sem entender o que fazer e a gente começou então a introduzir profilaticamente anticonvulsivantes. Só que aí a gente ficava um grande sinuca de bico. Qual que a gente vai usar? Um paciente que está com hepatite, então fenitoína ou fenobarbital é ruim porque já causa hepatotoxicidade. Eles tinham uma acidose, depois eu vou falar um pouco melhor, eles tinham uma acidose metabólica muito importante. Então o topiramato também era ruim por conta dessa acidose. E com a insuficiência renal, a insuficiência hepática, eles tinham uma amônia muito elevada. Então o ácido valproico também não era a melhor opção. E aqui no Hospital das Clínicas eram as únicas opções que a gente tinha de anticonvulsivante endovenosos eram esses. Aí conseguimos fazer uma compra de urgência aqui no hospital. A gente acabou comprando o lacosamida e o levetiracetam, que é o Keppra e o empate. E começamos a dar profilaticamente para eles. Qual era o critério? Qualquer nível de confusão mental, então Glasgow 14, a gente entrava com anticonvulsivante, ou amônia acima de 100 a gente já entrava. E conseguimos então conter realmente a parte de crises convulsivas, nenhum paciente mais teve. Daí vocês vão perguntar, tá, mas vocês tiraram isso baseado em quê, né? Por que vocês não publicaram isso? A gente não publicou porque a gente não conseguiu fazer um estudo, a gente não quis, foi tudo muito rápido, de surpresa. A gente não conseguiu pegar 2 grupos, um dá, um não dá, selecionar os pacientes, nada disso. E uma vez que a gente deu que melhorou, a gente ficou sem coragem de tirar, essa é a verdade. Então foi uma coisa completamente empírica, mas que na nossa opinião realmente mudou essa parte neurológica dos pacientes em entrar precoce com anticonvulsivante. Outra coisa engraçada era a parte pulmonar. O início era completamente normal o pulmão, eles estavam em ar ambiente, ficavam em ar ambiente quando entubava, parâmetros mínimos, mas na hora que começava a ter sangramento, eles sangravam por todos os buracos, inclusive pelo pulmão, e ficavam inventiláveis. Então a gente brincava que a febre amarela poupava o pulmão, poupava até o óbito, e se pegava as necrópsias, muitos laudos das necrópsias eles davam como causa de óbito hemorragia alveolar. Mas é porque isso foi causa imediata, né? Na hora que já está sangrando por todos os lugares, ele sangrava o pulmão. Mas no início a parte pulmonar era bem poupada. Da parte cardiovascular, também não era muito diferente do paciente grave, né? Tinha essa diferença aí que eu falei da frequência cardíaca, eles realmente eram um pouco mais bradicárdicos que o habitual, mas eles evoluem o choque com qualquer paciente grave e nada fora do habitual. Só teve 2 casos que foram bem curiosos, que eles fizeram uma miocardite grave, então eram pacientes jovens, sem comorbidades, fizeram fração de ejeção abaixo de 20%, um deles morreu, o outro que sobreviveu recuperou totalmente a função cardíaca. Então aí também isso é descrito na literatura, que pode dar miocardite, a gente viu 2 casos desses que foi bem interessante. A parte renal também foi uma
coisa diferente que não está muito bem descrito na literatura. Eles faziam uma acidose absurda, então eles começavam a dialisar e muitas vezes não por conta da insuficiência renal em si. Eles não eram urgúricos, então eles não estavam hipervolêmicos. O potássio não subia muito, até era uma insuficiência renal hipocalêmica, mas eles faziam acidoses monstruosas, assim, bicarbonato de 10, 8, a gente repunha bicarbonato, repunha e não dava conta. E o motivo, a principal indicação da diálise que a gente fazia no começo era por conta da acidose metabólica, para poder tentar segurar um pouco essa parte de distúrbio eletrolítico. Tem estudo que fala até que a diálise contínua consegue tirar um pouco da amônia, dessa hipermonemia que eles faziam, só que não era o nosso objetivo, porque para fazer isso você precisava de doses muito altas de diálise e não era o que a gente acabava fazendo, né? Então o nosso objetivo realmente era a parte... Corrigir a acidose, exatamente. E outra curiosidade era o cálcio. Eles faziam uma hipocalcemia incrível. A gente acha que, depois eu vou falar mais com detalhe, que eles faziam uma pancreatite. Então, junto com essa pancreatite, eles faziam cálcios iônicos muito baixos, que causavam até um pouco de tetania, que piorava o choque deles. E na diálise, a gente fazia a diálise sempre com bicarbonato muito alto e com a reposição de cálcio muito alto. Isso foi uma característica também que a gente não tinha nunca visto em outro paciente grave assim. E nessa época vocês usavam o que de anticoagulante na diálise? Não usava nada. Nada, era assim. Nada, era sempre por conta da insuficiência hepática, a gente não usava citrato, né? E não usava heparina porque pelo risco de sangramento, como eles sangravam muito, a gente já começava a diálise sem nenhum tipo de anticoagulação. Tá? Da parte gastrointestinal, então, que era também... Acho que nada tinha muita literatura desses pacientes, né? Foi tudo pegando a gente muito de surpresa. E uma coisa engraçada, que até Hipócrates, no livro dele, ele citava que pacientes quando ficavam amarelos, com febre e soluçavam, morriam. E essa foi a primeira descrição da febre amarela na literatura. E os nossos pacientes, quando soluçavam, eles morriam. Era um sinal de muito mau prognóstico, a gente achava muito irônico isso, né? E era batata. Eles estavam bem, eles tinham um soluço que não passava, a gente dava Plictil, dava o que for, né? Pedia pra ver água de ponta cabeça, brincando, né? Mas a gente não conseguia fazer passar esse soluço e eles morriam soluçando. Era ímpar, né? Uma coisa diferente que a gente nunca tinha visto. E eles com muita náusea, muita dispepsia, sintomas gastrointestinais muito floridos. A parte hepática, TJ e TGP estouravam, mas estouravam assim, TJ acima de 7.000, TGP acima de 5.000, elevações bem importantes. E a outra surpresa que a gente teve foi a parte da pancreatite que eu comecei a falar antes, né? Eles alteravam, então já o paciente na entrada da UTI, 50%, 60% deles já tinham pancreatite diagnosticada. E lembrar que aqui eu estou falando do paciente com 4 dias de sintomas, então ele teve febre, 4 dias depois ele veio parar na UTI, já tinha pancreatite. Se a gente pegava esses pacientes que tinham pancreatite, então 60% deles já tinham amilase de lipase alterada, 70% deles morriam. Então foi uma coisa que a gente conseguiu associar com mortalidade, essa pancreatite inicial. Isso aí a gente conseguiu até publicar em um artigo. Vou deixar as referências aqui embaixo, depois para vocês darem uma lida. E a gente não sabe exatamente o porquê que causava isso, né? Mas a gente acha que está associado também com cálcio baixo, né? Aquele cálcio que eu falei da parte hidroeletrolítica que vinha abaixo, que a gente repunha na diálise, a gente acha que está associado com essa amilase lipase e esses sintomas gastrointestinais, náusea e vômito, está tudo associado com isso, né? E isso é uma coisa que também a gente achou descrito em um artigo bem antigo que algum médico brasileiro descreveu, a pancreatite, mas quando você pega para estudar a febre amarela, classicamente não está descrito a pancreatite. E o que mais causava o óbito dos pacientes, que era o mais difícil o manejo, era a parte hemorrágica deles. Eles sangravam muito. A gente não tem como mostrar fotos aqui, vídeos aqui no podcast, mas assim, o paciente se banhava em sangue, vomitava, jogava na parede, era horroroso. Todos os catéteres sangravam, epistaxe, e eles morriam realmente sangrando. Qual que era a nossa estratégia? De repente, começou a chegar muito paciente, a gente não tinha como repor
fator de coagulação para todo mundo, repor plasma, repor plaqueta de horário. Então a gente esperava eles terem algum sintoma hemorrágico para repor. Talvez isso tenha sido um erro, né? Porque uma hora que já está sangrando, já entrava num ciclo vicioso que eles sangravam muito. E a gente começou a estudar esses pacientes, né? Começamos, botamos a máquina na jogada, fazendo tromelastograma, vendo, por que eles estão sangrando tanto? E a gente via que, assim, apesar de laboratorialmente plaqueta tá baixa, fibrinogênio consumido, tudo, o tromboelastograma deles não eram tão alterados. E mesmo quando a gente repunha os fatores de coagulação, repunha fibrinogênio, repunha tudo, corrigia o tromboelastograma, eles continuavam sangrando. Aí que a gente fez o tromboelastograma estendido para ver a parte de hiperfibrinólise, e a gente descobriu que esses pacientes eles tinham uma hiperfibrinólise acentuada. Então o tratamento foi repor fator de coagulação, repor plaqueta, manter fibrinogênio mais alto e transamin de horário. A gente fazia transamin tanto endovenoso, 1 grama de 8 em 8, aí totalmente off-label, mas a gente deixava até o paciente parar de sangrar, e fazia também por sonda. Então a gente pegava com soro gelado, botava o transamin no soro gelado, botava na sonda para tentar fazer alguma contenção mecânica, meio ali gástrica, para ver se o paciente parava de sangrar. Mas a mortalidade continuava muito alta. E o que a gente continuou pesquisando, continuando atrás, né? Tipo, desesperador o quadro. Desesperador, porque ao tempo que os pacientes chegavam, vocês iam testando coisas, porque, para quem não sabe, a febre amarela se considerava erradicada aqui no Brasil, pelo menos a transmissão urbana não é documentada, e mesmo quando teve essa epidemia, a gente só tinha relato de transmissão silvestre. Então a experiência que as pessoas tinham tratando a febre amarela era bem menor, né? E aí tudo isso foi acontecendo e os pesquisadores aqui, o médico Beira Leito foi criando maneiras de tentar mudar isso. Isso é que eu acho que é a parte mais interessante da discussão. Exatamente, porque a gente foi aprendendo junto com os pacientes. É mais ou menos, imagina o Covid, só que em uma UTI só para 10 médicos, né? Foi mais ou menos o que aconteceu. Começou a chegar um monte de paciente, coisas que a gente nunca viu, porque a descrição, quem atendeu 90 pacientes graves juntos de uma vez só, né? Na literatura é muito pouco isso. E quando eles descrevem a febre amarela como um todo, falam assim, 5, 10% fica grave e morre. Só que a gente pegou esse 5, 10% só pra gente. Então foi muito catastrófico mesmo, né? Foi desesperador. Acho que essa é a palavra que resume. E aí a gente teve a ideia de troca plasmática, que depende com quem você vai falar. Tem pessoas que vão achar que foi uma loucura, a gente que vivenciou, a gente acha que foi salvador. Por quê? Da onde que surgiu isso? Na hora que você vai pegar os guidelines americano e europeu de insuficiência hepática aguda, troca plasmática está com uma evidência nível 1 para ser utilizada pré-transplante para tentar ou evitar um transplante hepático ou fazer o paciente sobreviver até o transplante, né? Inclusive tem um artigo que a gente vai deixar aqui nas referências, randomizado, usando a troca plasmática para evitar transplante numa hepatite fulminante. A gente falou assim, se serve na hepatite fulminante, por que não vai servir para a gente? Qual que foi o nosso racional? Nosso racional era que a gente vai conseguir tirar o plasma, então tirar todos os heparinoides que estão fazendo o paciente ficar com uma hiperfibrinólise, a gente vai tirar o vírus, né, o agente que está causando isso, e a gente vai conseguir repor plasma. A gente vai repor uma volemia e meia de plasma para o paciente, então a gente vai dar muito fator de coagulação, muito fibrinogênio, sem deixar o paciente hipervolêmico. Esse foi o racional. E a gente começou a fazer uma vez por dia, por 5 dias, troca plasmática. Então foi lindo, porque a nossa sobrevida aumentou de 48%, ou seja, mais da metade dos nossos pacientes morriam, para 72% de sobrevida. E era nítido, a gente viu os pacientes sobrevivendo, tipo 5, 10 dias sobrevivendo, e a gente foi ficando muito emocionado com isso. Só que o protocolo que usaram no artigo era 5 dias de plasmafés, uma vez por dia, a gente fez esse protocolo, e eles voltavam a sangrar e voltou a morrer. Na hora que a gente vai comparar a alta hospitalar, quem fez troca plasmática, foi 15 versus 18%, não teve diferença. Daí em 2018 acabou, ele é uma doença sazonal, né? Acabou os pacientes. Em 2019 tivemos mais 20 pacientes, se não me engano, com febre amarela. Então, nessa segunda experiência que a gente teve, o que a gente usou? A gente pegou todo paciente que tinha uma amônia acima de 70 ou fator 5 abaixo de 50. Por quê? A gente pegou, analisando os pacientes do ano anterior, a gente viu que esses são os pacientes que tinham maior risco de morte, maior mortalidade.
Então a gente acabou usando esses critérios para realizar a troca plasmática. E pela fisiopatologia da doença, diferente de uma hepatite fulminante, né, que os artigos, como que funciona a hepatite fulminante? Você tem agressão, lesou o fígado, mas o fator agressor ele foi interrompido. Agora só tem a lesão hepática. Aqui não, como é uma doença viral, a lesão é persistente, continua lesando o fígado continuamente. Então a gente pensou assim, então em vez de fazer uma vez por dia só, vamos dividir a troca plasmática 2 vezes por dia, porque daí a gente mantém os fatores de coagulação repondo no período de 24 horas, a minha vida no fator de coagulação é em torno de 8, 12 horas, a gente mantém o paciente o tempo inteiro e faz um desmame gradual baseado em amônio fator 5. Então é isso que a gente fazia. A gente fazia a troca plasmática 2 vezes por dia, nos 3 primeiros dias certinho. No 4º dia a gente coletava exames pré-troca e via, a amônia está boa, abaixo de 70%, fator 5 acima de 50%, pulava aquela dose e na segunda do dia coletava de novo. Estava alterado? Fazia. Ia desmamando a troca plasmática. Então primeiro uma vez ao dia, depois dia sim, dia não, dia sim, 2 não. Ia fazer meio como se fosse uma diálise, vamos dizer assim, entre aspas, sob demanda. Então, com isso foi incrível. A nossa sobrevida passou para ser 85%. A gente atendeu 14 pacientes em 2019, só tivemos 2 óbitos, 12 pacientes sobreviveram. Então, esse realmente é uma coisa que a gente acredita que foi divisor de águas, que mudou o tratamento da febre amarela. Daí vocês vão falar, tá, e cadê o artigo? Aí eu vou ficar devendo para vocês, prometo que esse ano vai ser publicado. A gente ia publicar em 2020, que a gente conseguiu coletar todos os dados, a gente pegou todos os pacientes de 2018, 2019, fizemos toda a tabulação, veio a pandemia de Covid, a gente congelou tudo, a gente está agora reavendo o que a gente tinha deixado parado nos outros anos, e esse ano deve sair esse artigo aí da troca plasmática em febre amarela. Muito, muito interessante, né? E a gente torce para que não tenha outra coisa dessa, não quero ver, mas ficar de conhecimento isso aí em outros locais do mundo, né? Recentemente estava tendo surto em Santa Catarina, a professora doutora Hall foi lá ajudar e implementou essa experiência e lá também tem feito muita diferença. Então, sim, essa experiência nossa foi bem legal, que em Minas teve um surto também bem grande e no Rio de Janeiro também. Então os 3 maiores centros, a gente com o centro do Rio e com o centro de Minas, a gente ia fazendo simultaneamente, a experiência de cada um começou, o engraçado foi individualmente, cada um começou a fazer as mesmas coisas e na hora da troca plasmática, a gente começou a dar certo aqui, o Rio começou a fazer, deu certo lá, Minas começou a fazer também, e é uma coisa que realmente a impressão de todo mundo é que mudou o desfecho, foi muito legal. Então, Lino, o que eu queria assim, deixar de aprendizado um resumo para quem está escutando a gente, né? Para quem dormiu aí o podcast inteiro e acordou agora. Eu acho que febre amarela, a gente tem que lembrar que existe 5 a 10% dos casos que são muito graves. É uma doença que ela a hepatite aguda, fulminante, ela é muito difícil a gente diferenciar entre algumas doenças, né? Porque parece tudo igual. Mas lembrar que quando tem muitos sintomas gastrointestinal, lembrar que pode ser febre amarela, tá? O Brasil agora, isso é endêmico, não é porque a pessoa mora em São Paulo que não tem febre amarela, não é porque mora em Santa Catarina que não tem, no Rio de Janeiro, tá? Então, tá tendo casos, vira e mexe pipoca um caso ou não, então lembrar dessa doença. Lembrar de 3 coisas, acho que são os aprendizados que a gente teve. Parte neurológica, que vocês não vão encontrar em lugar nenhum, então ficar atento, o paciente rebaixou, que pode ser crise convulsiva, lembrar de talvez botar anticonvulsivante profilático, tá? Que esse paciente sangrou muito, então profilaticamente já repor fator de coagulação, lembrar de coletar 1 ou até 2 vezes por dia os fatores de coagulação, lembrar do fibrinogênio, fator 5, para não ficar só no hemograma e na plaqueta e no coágulo, lembrar de outras coisas. Lembrar da pancreatite, que esses pacientes fazem pancreatite. Tá certo que uma vez que você diagnosticou, você não vai ter muito o que fazer com esse dado, mas você ficar mais de olho, que quem faz pancreatite é mais grave, morre mais. E a troca plasmática. Realmente a gente acredita muito que a troca plasmática foi um divisor de água no tratamento desses pacientes. Vale a pena começar a troca plasmática com esses fatores que eu falei. Então, a amônia começou a subir, fator 5 começou a cair, amônia acima de 100, fator 5 abaixo de 50, a gente instituiu a troca plasmática. E eu queria me pôr aqui à disposição, eu, em nome da doutora Hall, com certeza ela também fica toda à disposição de todo mundo. Se alguém quiser algum dia discutir, conversar, tiver algum caso aí que quiser discutir com a gente, escutar nossa experiência de novo, a gente está aberto aí para conversar com todo mundo. Isso aí. Vocês podem seguir o professor lá no Instagram, o arroba é
Dr. Daniel _Joelsons. A gente vai postar quando postar o episódio. Vamos postar um resuminho também sobre o diagnóstico, as fases clínicas, sobre o vírus. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Quero agradecer mais uma vez ao professor. Excelente a discussão. Imagina, obrigado a vocês. Foi um prazer aqui participar. Espero que a gente participe mais vezes aí. Isso aí. Então aí, até a próxima. Tchau, tchau.